Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Haribo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srila Prabhupada aqui. Então hoje vamos ler aqui mais um verso do Bhagavad Gita. E esse verso aqui é muito famoso, né? É um dos versos mais famosos porque a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, ele está revelando assim diretamente, né, quem é Ele. Às vezes a gente pergunta, mas quem é Deus? Deus não se revela. Deus é algo assim da minha imaginação. E Krishna fala, não, eu sou assim, eu tenho essa forma e eu estou explicando aqui no Bhagavad Gita tudo que você precisa saber sobre mim. Depende de você aceitar inicialmente isso com fé, né? Com a fé baseada na sabedoria, não uma fé cega. E daí você entra em campo na vida espiritual e realiza Deus. Deus ele já está no seu coração. Ele já é realizado no seu coração pelo Espírito. E não pelo ego. O ego é que está tentando entender Deus dessa forma intelectual. E isso é impossível. Mas quando Deus vem, se revela naturalmente, assim como ele está fazendo aqui no Bhagavad Gita, então não há nenhum problema em se compreender quem é a suprema personalidade de Deus, como ele se expande e entra dentro de nossos corações, como nós somos partes integrantes dele, né? Somos a energia consciente de Deus, centelhas espirituais, sempre iluminadas, somos deuses, né? Pequenos, infinitesimais, oriundos desse Deus Supremo,
que é conhecido, né, revelado aqui no Bhagavad Gita como o Senhor Krishna. Você tem que aceitar inicialmente essa diretriz, porque você não sabe quem é Deus. Porém, quando é revelado, você vai constatar isso fazendo a prática espiritual, ou se rendendo aos pés de lótus de Deus. Tem que fazer isso, é o processo, né? O processo é que você se submete, purifica a sua mente, para que Deus possa se revelar para você. De modo que é uma tomada de atitude, uma tomada de consciência. Se você quer conhecer Deus, Deus no Bhagavad Gita vem e fala, eu sou assim. Se você realmente quer ter contato comigo direto, você tem que entrar na energia do serviço devocional, ou seja, você tem que se posicionar naquilo que você é eternamente, um servo eterno, amoroso de Deus, revelado, né, como o Senhor Krishna. Então, dentre essas considerações, e para comprovar o que falamos aqui, tem esse verso do Bhagavad Gita, que é do capítulo 10, né? Capítulo 10, vamos ver aqui, intitulado, né, A Opulência do Supremo. Né? Esse é um aspecto opulento de Deus, ele se revelando a grandeza dele nesse verso, ou a infinitude dele. Temos que tomar essa consciência imediatamente, entender quem é Deus e viver em Deus, para sermos felizes, para estarmos em harmonia, tanto na energia material quanto na energia espiritual. E assim, naturalmente, as energias emocionais, psíquicas, todas essas energias derivadas desses instrumentos que Deus nos oferece para realizarmos a existência dele, aconteçam de uma forma saudável, pacífica, sem que você fique com essa eterna dúvida ou cheio de perguntas. O ponto é que quando Deus se revela para você, porque você se rendeu a Ele realmente de coração, todas as dúvidas são sanadas assim imediatamente. Você não tem mais perguntas a fazer nesse nível intelectual, mental, quando Deus se revela para você espiritualmente. E eternamente você já sabe quem é Deus. Só que agora você caiu aqui na confusão desse mundo mental e está se identificando com essa forma humana de vida. E isso tem sido o seu prejuízo, certo? O corpo material em si, ele é um instrumento apenas. Só que você esqueceu de quem você é e você está se identificando com esse corpo material. Tem pessoas que são mais psíquicas, né? Então se identifica mais com o corpo mental. Outras pessoas que são mais emocionais, que são eles chamam, né, pessoas passionais. E daí temos que simplesmente entender que não somos nada disso. Somos o espírito. Estamos perdendo muito tempo nos identificando com coisas erradas, ou buscando, né, soluções, prazeres, felicidades numa plataforma que não tem nada a ver com o espírito, que é essa energia material. Por isso temos que fazer de tudo para manter a nossa mente, a nossa inteligência associada à energia espiritual. O Bhagavad Gita, por exemplo, é uma escritura de cunho espiritual, dentre tantas outras escrituras, e se você realmente quer ser um candidato a evoluir em consciência, ou se tornar um discípulo de alta qualidade nesse mundo, né, atingir o sucesso espiritual, você começa a se associar com o sagrado, com aquilo que é referente às descrições, né, de coisas espirituais, ou de aprendizado. E o Bhagavad Gita, dentro desse contexto escriturário, né, de escrituras reveladas, ele é falado direto pelo próprio Deus. Por isso ele tem ou merece, né, um caráter especial de atenção.
Se você entende que tem uma escritura que é falada assim por Deus de uma forma bem instrutiva, né? Um manual para você aprender a sair desse ciclo de encarnação, onde você está sendo enganado o tempo todo, não só pela sua mente condicionada, contaminada, mas também por outros seres que ficam te enrolando e você está sempre voltando, se mantendo aqui nesse mundo. E aí Krishna, quando vem, Deus, que está no seu coração agora mesmo, e fala, não tenha medo, se você se render a mim, eu que vou controlar a sua vida. Então, o controle, né? Você tem que saber para quem você está confiando a sua vida. Tem que confiar em Deus. É isso que Krishna pede aqui no Bhagavad Gita, né? Essa questão da confiança. Você tem que confiar em Deus. Deus está dirigindo a sua vida de volta para Ele. É igual quando você entra no avião, você tem que confiar no piloto do avião, tem que entender que ele tem uma experiência, uma prática, um aprendizado que fazem aquele avião decolar de um aeroporto, pousar em outro aeroporto, e que você vai chegar com segurança. Senão você nem entrava no avião. Mesmo sem conhecer o piloto, né? A maioria das pessoas entra no avião, nem vê o piloto. Sabe lá, o piloto está embriagado, ou é alguém que está disfarçado de piloto, um louco, né? Você não sabe, você entra no avião e confia que você vai chegar no destino. Que aquela pessoa que está ali dirigindo o seu avião é autorizada, né, pela agência de aviação para te conduzir ao seu destino. Da mesma forma, se você está aqui nesse mundo material e quer levantar um voo no avião da consciência para atingir o mundo espiritual, então o piloto, ele está no seu coração, é a presença divina. Então isso quer se render, você entra no avião da consciência superior e deixa Deus te levar, né? Você flui na vida material com essa total certeza. Mesmo que você não conheça Deus, assim como você não conheça assim, diretamente o piloto, você sabe que Deus está falando aqui no Bhagavad Gita, deixa que eu vou te conduzir. Porque senão, né, Krishna fala, se eu não te conduzo, ou seja, né, Deus respeita a sua liberdade de aceitá-lo como o condutor da sua vida, se você não aceita isso, porque você tem a independência de não querer isso, você vai ser guiado, conforme Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, pelos modos materiais da natureza. E através desses modos a sua consciência é corrompida, a sua inteligência é escurecida. E você passa a ser um ser manipulado mentalmente por terceiros, ou não entende nada, não tem sentido a sua vida. Você nem sabe para onde você está indo aqui, né? Quando você não tem esse conhecimento espiritual, você nem sabe para onde você está indo. Você nem sabe o que significa um dia atrás do outro que você está vivendo. Você está programado como um robô, né? A fazer certas coisas dentro de um sistema, trabalhar para um sistema, desgastar toda a sua energia, seu suor, pagar imposto, dívida, ficar preocupado, ou lutando por ideais, e você esqueceu que a única razão de você estar aqui nessa forma humana, que é uma forma abençoada, dada por Deus, pela inteligência que possui, o único propósito é você aprender a se situar em harmonia nesse mundo, sob a regência, né, do divino que está no seu coração, e deixar que Deus, né, se revele para você, e você vai tendo essa autorrealização para que no momento da morte você saia dessa prisão material, né, e volte para o mundo espiritual. E no Bhagavad Gita, Krishna ele é muito simples, ele fala assim, é muito fácil você voltar para o mundo espiritual, é só você se render a mim e deixar, se desapegar da energia material, né? Esse verso a gente sempre fala, em toda aula, Krishna fala, Arjuna pergunta, mas como a minha mente é louca, eu não consigo escapar da minha mente, aí Krishna fala, tem a prática constante e desapego.
Através da prática constante espiritual, a sua mente vai sendo modulada na frequência espiritual. Aí a mente se torna o quê? A sua amiga, a sua parceira nesse mundo para conduzir, né, nessa cocriação com Deus a sua forma material. Mas as pessoas, elas não têm essa acessibilidade simples. Elas querem complicar as coisas, querem questionar demais. E aí perdem a profundidade da coisa. Certo? Então temos que ser assim, mais conscientes, né? Mais humildes, menos rebeldes. E pelo menos tentar. Você tem que tentar atingir esse padrão superior na sua existência. Porque todo conhecimento está aí, tá? Então esse verso aqui que eu vou falar, o verso 8 do capítulo 10, a opulência do absoluto, é o próprio Senhor todo opulento, Senhor Krishna, falando sobre ele. Então ele fala: Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samavitaha. Aqui o Senhor Krishna, ele está dizendo, né, na tradução desse verso: eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Esse verso, ele é fantástico. É Krishna se revelando. Quando Krishna fala que eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, Krishna está falando dele mesmo, dessa forma que ele apresentou para a gente. É uma forma absoluta. Porque essa forma é absoluta, e a gente não pode compreender o que é isso, forma absoluta, dentro dele estão todas as manifestações. Então, Krishna, ele se expande, entra dentro de tudo, e tudo vem dentro dele. Tudo está dentro dele. E mesmo assim, ele está a parte de tudo. Porque essa que é a compreensão absoluta, espiritual. Que Deus é tudo, mas Deus é diferente de tudo. Essa revelação ele faz lá aqui no capítulo 9. Né? Nos primeiros versos do capítulo 9, que é intitulado O Conhecimento Mais Confidencial, o Senhor Krishna confidencializa a parte mais relevante para o nosso entendimento, para aceitarmos que Ele é Deus e que devemos nos render a Ele, dizendo: olha, eu sou tudo, mas ao mesmo tempo eu sou diferente de tudo. Daí surge aquela, né, filosofia que o Senhor Chaitanya nos ensinou, né? Achintya Beda Beda Tattva, que Deus é inconcebivelmente tudo e diferente de tudo. A nossa mente, que é dual, ela não pode compreender isso. Mas o espírito entende: ora, tudo é Deus. Eu também sou Deus, eu sou uma energia de Deus. Eu sou Deus, mas não sou Deus. É essa concepção que Krishna está querendo nos passar aqui no Bhagavad Gita. E aí vem os impersonalistas e falam assim: não, mas aí Krishna está falando esse eu não é Krishna, é essa energia Brahman. E não é assim. Krishna está falando: eu sou a fonte, eu sou a fonte. Aí tem uns que falam: mas esse eu sou é eu sou, esse eu sou que é tudo, não é Krishna. Não, é Krishna. Aqui Krishna está falando eu sou como a fonte até do eu sou. Aí as pessoas não querem se render a Krishna, logicamente vão inventar ou imaginar várias teorias em relação ao que Krishna está falando aqui. E daí Srila Prabhupada, um devoto puro de Krishna, enviado do mundo espiritual, para nos ensinar aqui nesse planeta, né? Nós tivemos
misericórdia de Deus, entre tantos devotos incríveis, rendidos já a Krishna, ele escreveu esse Bhagavad Gita como ele é. O Bhagavad Gita como ele é, e não os outros Bhagavad Gitas que existem aí, que estão, né, caracterizando Deus como esse Brahman, essa energia universal, sem entender esse ponto específico que Krishna está falando aqui. Que eu sou, eu que sou. Então, por que as pessoas estão interpretando esse verso? Srila Prabhupada né, como todos os outros devotos que realizaram Krishna, entende. A partir do momento que você se une a Krishna, né, em consciência, porque você fez a prática de cantar o santo nome, né, de estar com os devotos, de ler o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, de se associar com tudo aquilo que é relativo a Krishna, né, por isso que o Senhor Chaitanya diz, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, a tudo aquilo que está sendo falado sobre Krishna, onde as pessoas estão reunidas cantando sobre Krishna, glorificando a Deus, nesse sentimento de que, poxa, Krishna é a vida da minha vida e somente a Ele eu devo adorar, né? Você não deve adorar outras coisas além de Deus, certo? Adorar a Deus, automaticamente você está se auto-adorando, porque você é uma parte de Deus, mas não tem esse sentido do ego, né? Você tem uma incrível realização, uau, eu sou uma parte de Deus. Mas esse eu sou uma parte de Deus num caráter absoluto, não é esse eu, é o ego, esse eu que a gente imagina, assim, pequenininho, insignificante, é um eu, junto com essa energia absoluta, com essa energia da felicidade, da bem-aventurança. Você tem que aceitar esse entendimento, né, que está por trás, e não tentar levar um entendimento relativizado à experiência que você tem da energia material, tanto no campo grosseiro quanto sutil, você tentar interpretar isso espiritualmente. Não é assim que funciona. Você só vai realmente entender o que Krishna está querendo falar aqui no Bhagavad Gita quando você se posicionar nesse quarto modo da natureza, nesse modo transcendental. Temos que ter essa paciência, né? Mas está tudo revelado, né? Antigamente não tinha, assim, você pegava um Bhagavad Gita, né? Não tinha isso, né? Antigamente, hoje está tudo aí, tudo escancarado. E aí Krishna, vendo que os Bhagavad Gitas estavam sendo deturpados por pessoas que não queriam se render a Krishna, que não aceitavam ele como a suprema personalidade de Deus, mandou Srila Prabhupada. Então Srila Prabhupada veio para trazer aqui para o Ocidente essa revelação. Então o Bhagavad Gita como ele é, se vocês querem estudar o Bhagavad Gita, usem, né, para o seu conhecimento essa escritura. Ok? Então aqui Krishna está falando, né, que eu sou a fonte, né? A nossa mente fala, mas de onde nascem todas as estrelas, esses universos, essas galáxias, de onde está surgindo tudo isso? Aí Krishna está falando, eu sou a fonte, não só desse mundo material onde você tenta encontrar a causa, como eu sou a fonte também, a causa do mundo espiritual, que é a realidade suprema. Dizem que esse mundo material, com todos os seus universos, é apenas um quarto de toda a existência. 3/4 da existência são o mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma. Então a maioria das pessoas, né, infinitamente mais espíritos, vivem lá no reino de Deus. E nós estamos aqui nessa energia material, nesse 1/4, que tem uma finalidade, né, para Deus criar essa existência, onde vamos sentir, né, o contraste do espírito com a matéria para a gente acordar e entender o que a gente é. Infelizmente, as pessoas que não se rendem a Deus vão sendo buriladas através de uma espécie de sofrimento, de miséria, de incerteza.
Até que chega um momento, né, que você encontra um devoto que expõe o assunto de uma forma mais simples, né, com a linguagem mais adequada, e você, agora entendi por que eu estou aqui, entendi por que eu tenho que voltar para o mundo espiritual, porque lá é o mundo natural, é o lar original, é onde vive Deus em relacionamentos eternos com todos os seus devotos. E se você quer entender o que é isso, lê o canto 10 do Srimad Bhagavatam, onde Krishna, quando presente aqui nesse planeta Terra, ele trouxe a morada dele e tentou demonstrar os passatempos, que estão descritos lá no canto 10, para você entender como é que é lá em Vaikunta. Temos que ter essa vontade de aprender, senão você vai ficar aqui, né, carregando nas costas essas ações que estão te prendendo o tempo todo. Modo da ignorância, modo da paixão, modo da bondade, onde o conhecimento é usado para fins, né, tecnológicos, científicos, literários. Tem que ir para o modo transcendental, e isso só é possível quando você começa a elevar a sua consciência através da prática espiritual e do desapego do mundo material, onde você para de se autoafirmar como um ego, como um falso ego, se identificando com essa matéria. E temos que repetir sempre isso, porque após essa palestra aqui, por exemplo, a pessoa já esqueceu quem ela é. E se identifica de novo com o corpo, com o tempo, com o mundo material, com os objetivos, com medo, com a violência, enfim. Você passa a virar de novo uma marionete. Então tem que se associar sempre à história da sua libertação de alma, é a história de toda uma vida. Todos os dias você tem, né, que fazer, né, essa tentativa de não esquecer de Deus, ou sempre se lembrar de Deus. E esse é o sacrifício que Krishna pede para nós, né? Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. E nesse verso, né, Bahunam Gyamanante Aham Sarvasya Prabhavu. Ele está falando, né, que eu sou a fonte, quer saber de onde tudo se originou? Eu sou a fonte, eu sou a causa. Que eu é esse? É Krishna, está falando diretamente para Arjuna. Eu sou a fonte de tudo. Não é uma energia do qual eu represento e agora eu encarnei aqui nessa forma humana, ou que eu sou um semideus, ou que eu sou um ser muito poderoso. Então, Krishna não está falando essas coisas. Ele está falando, eu, Deus, tenho o poder de fazer o impossível possível e me manifestei, né, a realidade suprema se manifestou no mundo da ilusão. Como que você vai entender isso? Ele se manifestou e está dizendo, olha, eu sou Deus, eu estou me apresentando para vocês, eu não estou me escondendo, eu estou falando aqui diretamente para Arjuna. E as pessoas, elas não têm essa sensibilidade. Não, mas não pode. Aí você quer que a sua opinião seja mais poderosa do que a opinião de Deus, sem nem tentar fazer essa conexão divina no seu coração, certo? Se você tentar fazer essa conexão e falhar e realmente não realizou nada, aí você se frustrou, aí você vai ter um motivo realmente para falar que Deus não existe. Mas se você nunca tentou nada e já quer posar de teórico, metafísico, divino, então você está se enganando mais e mais. Então Krishna é a fonte. Balarama, Krishna Balarama, né? Os dois, né? Balarama é a primeira expansão de Krishna, com o poder de Krishna para manifestar tudo lá em Vrindavana, que é a morada de Deus. Aí tem Srimati Radharani, que é a expansão de Krishna, do amor, para que todos os seres lá se relacionem com Krishna, né? Então Radharani que está promovendo essas relações em diversos humores lá, para todo mundo estar conectado em felicidade transcendental com Deus, no lar original, e tudo acontecendo perfeitamente. E a gente aqui nesse mundo
tentando entender, inventar o que é amor, inventar o que é sagrado, tentando especular em cima de coisas metafísicas que estão muito além do intelecto, né? Temos que acordar imediatamente, ser mais humildes, ouvir o que Deus está nos ensinando, assim, através de sua misericórdia. Então ele trouxe também esse processo misericordioso de cantar o seu santo nome. E disse, cante esse santo nome, não tem nada a ver com religião, com filosofia, com nada. É a forma que eu trouxe aqui em Kali Yuga para vocês, né, se libertarem de todo esse movimento ignorante da mente. E o tempo está passando. E você não pode ficar caminhando no mesmo lugar. Tá? Você tem que caminhar na vertical, para o transcendental, e não para frente ou para trás, para os lados, que são as linhas temporárias, né? Lineares que fala. Tem que ir para o transcendental. E esse transcendental está dentro de você. Porque no espírito que você não tem essa dualidade. Dentro, fora, amanhã ou ontem. No espírito tudo é eterno aqui e agora, junto com Deus, nessa unidade qualitativa, onde você está caminhando dia a dia, né, dentro dessa programação kármica para se libertar. E quando você se libertar, Deus te tira daqui. Faz um arranjo aí que te tira desse mundo material. Te desvincula dessa forma humana. Porque na hora que você estiver pronto, preparado, Deus te tira daqui. Né? Não tem morte, tem a programação de Deus. Se ele gostar de você, ver que você está fazendo por onde, ele vai e te leva de volta para o mundo espiritual, ou na hora da morte você vai estar com a energia tão superior e qualificada em Deus que você vai voltar naturalmente. Porque você só pode estar no lugar depois da morte de acordo com a sua vibração. Se você está vibrando em Krishna, o santo nome, né? Se a vida toda você usou a sua performance de alma para ficar situado na energia espiritual, naturalmente na hora da morte Deus vai estar lá com você. Você não vai esquecer isso, né? Deus não vai deixar, não lembrou de mim. Não, ele falou assim, essa alma ficou dedicada à busca espiritual, a viver, né, nesse amor transcendental por mim, e agora ele é meu, agora eu vou levar ele de volta para o mundo espiritual. E lá você vai ter todas as benesses, imagina, 100 anos. 100 anos de vida material é quase nada, né? É um piscar de olhos. E aí a vantagem de Kali Yuga é essa, que você, seguindo o processo de cantar o santo nome, de se associar com devotos que estão sempre falando de Krishna, vão te dar essa substância para você se manter no caminho, para você criar entusiasmo, não desistir, certo? Essa associação material, onde todo mundo só fala de problema e começam a adorar assim, coisas, pessoas, situações que não tem nada a ver. Então as pessoas estão se afundando cada vez mais, e também muita gente falando aí de Deus, de filosofia. Então o mestre Jesus, né, que é um dos meus mestres também, ele vem e fala que um cego guiando outro cego, os dois vão cair no abismo. Mesmo pessoas que estão falando aqui do Bhagavad Gita, sem considerar que Krishna é a causa suprema, né, de tudo, que estão tentando inventar uma energia aí por trás de Krishna, as pessoas são cegas também. Vão cair, né? Todo mundo que seguir esses sábios, esses yogis aí que não se rendem à suprema personalidade de Deus, e aí não tem nada a ver com religião, com nada, é porque você está ouvindo o que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, que você tem que se render a ele, né? Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Então Krishna está falando nesse verso, né? Tudo emana de mim. Depois que ele falou que ele é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo aquilo que aparentemente a gente pode considerar como estando fora dele, de Krishna, né? Que ele manifesta, o mundo espiritual é manifesto pela potência interna de Deus, e o mundo material é manifesto pela potência externa de Deus.
Depois que ele falou que ele é a fonte de tudo isso, ele está falando, tudo emana de mim. Tudo que você está vendo agora aí no mundo material, a sua própria existência como ser, tudo, sua inteligência, seus pensamentos, Cristo está falando, tudo isso emana de mim. Então, Krishna é a fonte de tudo e tudo emana dele. É muito claro aqui nesse verso, para você não entender isso. Né? Inclusive, essa energia que todo mundo quer colocar no Krishna, em Krishna, falando, não é Krishna que está falando, é essa energia por trás de Krishna. Então, até mesmo essa chamada energia, o Brahman, conforme alguns sábios yogis querem falar quem é Deus, emana de Krishna. O Brahman é o brilho que emana da forma absoluta de Krishna. Certo? Só que a fonte de tudo é Krishna. Isso que temos que entender. Porque se você entende quem é a fonte de tudo, fica mais fácil ir na direção de Deus. Eu estou indo para a fonte. Eu vejo aí muitos, né, algumas palestras que eu vejo de extraterrestre, ou certas pessoas que são mais avançadas espiritualmente, eles falam de Deus como a fonte, né? Somos servos da fonte, servos, isso, tudo fala da fonte, mas não fala quem é a fonte. Aí vem Krishna aqui no Bhagavad Gita e fala assim, eu sou a fonte de tudo. E por que esses semideuses, esses sábios, esses extraterrestres avançados, mestres ascensos, não falam que Krishna é Deus, né? Porque a mente deles está conectada com esse aspecto mais Brahman. Daí temos que vir aqui e falar. Olha, o que Krishna está falando é uma coisa, mas eles estão no processo de ascensão de consciência. É dito, né, no Bhagavatam que Krishna ele é realizado inicialmente como o Brahman, como essa energia, de modo que esses grandes sábios do universo, eles estão associados com Krishna nessa etapa inicial de compreensão. Depois vem os yogis, que realizam Deus no coração, nessa presença de Vishnu, que é uma expansão de Krishna, uma expansão pessoal de Krishna. E daí a última etapa, Krishna explica que é essa, é quando a pessoa realiza ele como a suprema personalidade de Deus. De modo que tudo é Krishna, esses sábios que consideram que Krishna é o Brahman estão certos também, né? Os yogis estão certos, mas os devotos puros de Krishna, os habitantes, né, de Vrindavana, de Vaikuntha Loka Dhamma, entende que quem é a fonte de tudo é Krishna, é a fonte da presença dele no seu coração, como é a fonte dessa energia total aí que é a substância que manifesta tudo, né? Que geralmente a gente fala Om. Esse Om é o símbolo representativo do Brahman. Quando você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, esse mantra representa diretamente a suprema personalidade de Deus. Então, logicamente, o mantra Om está inserido nesse Mahamantra Hare Krishna. Ou o mantra Om Vishnu, Om Vishnu. Então, se a pessoa adora Vishnu e se ela cantar o Mahamantra Hare Krishna, automaticamente a adoração, a presença de Deus no seu coração está incluída nisso. Então esse é o Mahamantra, Maha, o maior de todos os mantras. E esse mantra é a misericórdia que Krishna, na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos deu para que, cantando com devoção, com verdade de intenção, né, de busca espiritual, nós pudéssemos purificar a nossa mente, né, limpar o nosso coração e assim esse amor natural da alma por Deus, que é a alma suprema, pudesse ser despertado e aí você ia começar a ver as coisas como elas são, exatamente, né, entender que tudo é Deus, como ele se revela e entender direitinho a ciência divina. E isso é o que temos que fazer nessa forma humana, nos preparar, nos qualificar vibracionalmente nesse nível espiritual para que após a morte dessa forma física possamos ir para o reino que está de acordo com a nossa vibração.
E não ir para outro corpo material, ou para outro planeta, outro universo, para o reino celestial, né, ou para o reino infernal, sei lá, para onde você vai de acordo com seus pensamentos. Orai e vigiai, significa isso. Preste atenção. Preste atenção em quem você está adorando, o que você está falando, né, como. Esse orai tem um significado mais amplo. E vigiai para onde você está indo, para onde as pessoas, certas pessoas estão querendo conduzir você. Não pode ficar na corda bamba, não. Tem que, ou em cima do muro, né? Você tem que pular para o lado de Deus, imediatamente. E aqui o Bhagavad Gita ensina assim, você tem que ir direto com Deus, se relaciona com Deus diretamente, não precisa ficar se relacionando com o anjo, com o arcanjo, seja lá o que for, né? Eles são agentes importantes de Deus, vale a pena estar junto com eles, mas Krishna ele fala que pensa somente em mim. Né? Mamana madbhakto madhyadi manamaskuru. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, não fica devoto de santo, de anjo, de qualquer coisa, né? É legal, tá? Ter um amigo anjo, um amigo arcanjo, né? Mas os arcanjos também têm que se render diretamente a Deus. A história toda se resume a isso, que só existe Deus, tudo emana dele, ele é a fonte de tudo, e você tem que se associar diretamente com Deus que está no seu coração e viver em associação, né, gratificante com esses seres iluminados que estão aqui em volta da gente, nos ajudando, né? Pela ordem de Deus, pelo poder de Deus, para nos proteger. Nesse sentido que você só tem que adorar Deus, não tem que adorar outra coisa além de Deus. E quem é Deus? É Krishna. Então você fica nos pés de lótus de Krishna. Esse Krishna é tudo, você está com Krishna. Você está situado em perfeição de entendimento. Certo? Então Krishna está falando aqui, tudo emana de mim. Aí depois ele fala, os sábios que conhecem isso perfeitamente, que ele é a fonte de tudo, né, de todos os mundos materiais e espirituais, e que tudo emana dele, quando sábios, isso que é sabedoria, a sabedoria é você entender isso, quem é a fonte, de onde tudo emana, tá? Algo além dessa programação romântica, celestial ou infernal, que é pregado aqui nesse mundo, né? Se você adquiriu essa consciência de Krishna, você está situado perfeitamente nesse mundo material, no mundo espiritual, porque agora você sabe quem é Deus e acabou. Mas você tem que se unir conscientemente a Deus, e você está tão contaminado com sua mente, você está vivendo tanto nesse seu falso ego, que você perdeu o fio da meada. Aí você começa a duvidar de tudo, porque quem está duvidando? Quem está duvidando é a mente, né? É dito que a mente é o assassino do real. Quando sua mente não está vinculada a serviço do espírito que você é, cujo espírito tem que viver nessa posição de servo eterno de Deus, quando isso não está acontecendo, né, a mente, ela assassina o real. Ela divide tudo, é o princípio da separatividade, da dualidade, da escravidão mesmo. E todos os mestres vêm aqui simplesmente para nos orientar nesse sentido. Né? Acordem, despertem, saiam da cama de Maia. Que estupidez! Agora que vocês receberam essa informação, porque vocês agora querem dar continuidade a essa ignorância, né? Vocês estão ignorando as palavras de Deus. Vocês estão ignorando o Espírito. Como se fosse, né? Eu lembrei agora da caverna de Platão. O mestre entra lá na caverna, né? Estudem isso se vocês não sabem, e pede para as pessoas saírem da caverna, da escuridão, porque o que elas estão vendo não é a realidade, são sombras. Esse mundo material aqui é um sonho, né? É um aspecto pervertido da realidade. E aí, quando a pessoa entra na caverna, os habitantes da caverna querem matar aquela pessoa que veio, né? Lá de fora está tentando ajudar aquelas pessoas que estão vendo o absurdo que elas estão fazendo, né? Contemplando na parede da caverna o reflexo da realidade que está na forma de sombras. Só que elas estão programadas, elas vivem naquilo, aquilo ali é o prazer dela, é a normalidade. Então, quando chega uma pessoa espiritual ou enviada por Deus, isso incomoda muito.
Incomoda porque a mente ela te condiciona. Isso que é escravidão, você não consegue se libertar e muito menos aceitar a verdade, mesmo que ela seja falada nua e crua para você. Esse é o mal. Né? Isso é o mal. Estamos, né, dominados numa pequena forma física e aceitando essa forma como tudo de tudo, ou não aceitando Deus. Então essa é a nossa miséria. Né? Então que sejam infelizes as pessoas que querem viver assim, que sejam muito infelizes, como tem sido há bilhões e bilhões de vidas, porque esse mundo aqui não é o mundo para você viver, não é o mundo. A prisão não é o lugar ideal, né? Mas tem gente que se acostumou com a prisão, que adora a prisão, e você fala assim, não, se liberta aí da prisão, vai viver livre. Não, eu gosto da prisão, a prisão aqui eu já me acostumei, tem minha comidinha todos os dias, né? Eu tenho meu relacionamento aqui com os agentes penitenciários, eu tenho a minha facção aqui, meu grupo, então eu estou muito feliz aqui, eu comando, eu gerencio aqui a parte financeira, né, e tudo mais, um sistema corrompido, tanto em todos os lugares, e de repente chega um agente lá na prisão e fala assim, vão sair da prisão, isso aí não é o lugar para vocês, e as pessoas vão tentar, né, tentar envergonhar esse agente, assim como na caverna de Platão, expulsaram lá o cara da caverna. Então isso é muito triste, né? Quando você ouve algo sobre Krishna e você fala, não, esse cara aí é doido, esse cara tá viajando. É assim, entendeu? Modo da ignorância e modo da paixão. Tá tudo dominado, né? Como eles falam, tá tudo dominado. É assim mesmo. Internamente, né? Então temos que levar um pouco mais a sério, ok? Levar mais a sério a vida espiritual, entendendo a simplicidade da coisa, enquanto que a nossa mente e intelecto quer uma complexidade, você quer achar que Deus é algo assim, impossível de entender, e Krishna vem e fala assim, não é impossível aqui, eu estou aqui, ó, mostrei para vocês, se relacionem comigo, né? Adorem-me, pensem sempre em mim, aí você vai mudar a vibração da sua mente. E se você pensa sempre em Deus, naturalmente você vai purificar toda a sua existência. Não tem como, certo? Se você está meditando em Deus conforme Ele se revela, ou está meditando no nome de Deus, cantando, por exemplo, o Mahamantra, entre bilhões de nomes que Deus tem, né? Cada nome tem uma potência específica, sendo que o Mahamantra foi o indicado aqui nessa Kali Yuga para você cantar. Então você está cantando ali um Mahamantra, mesmo que às vezes de brincadeira ou de curiosidade inicialmente, aquilo ali vai ter um efeito que você vai sentir. Você vai se iluminar ali sem saber. E na medida que você vai se purificando, você vai cada vez mais se voltando para o divino, porque purificar-se significa que o amor de Deus começa a se manifestar no seu coração. Sua vida fica mais em harmonia, você tem uma paz interna. Tudo fica agradável nesse mundo que é considerado um inferno quando você está desconectado de Deus. Aqui é o paraíso e aqui é o inferno. Depende de onde você está colocando a sua mente. Depende da vibração que você está tendo. E se você vive na conexão com Deus, você vive no reino de Deus. E aí tudo é acrescentado na sua vida porque você é uma parte integrante de Deus e tem o poder de Deus de co-criar tudo o que você quiser na sua vida. Não precisa de técnicas de pensamento. Simplesmente una-se a Deus e tome a sua posição nesse mundo, né? Co-crie amorosamente. Co-crie uma vida simples, com pensamento elevado, sem se apegar ao mundo material, sem se apegar aos objetos das narrativas de quem quer lucrar com uma sociedade que já está assim, né, hipnotizada, idiotizada. Então estamos, né, aqui, né, tentando passar esse conhecimento para acordar as pessoas. Mas não podemos cobrar delas.
Mas podemos pedir humildemente, venha, mantenha-se aqui, mantenha-se ouvindo, né? Srila Prabhupada falava, o ouvido é o sentido mais importante. Quanto mais você ouve sobre Krishna, quanto mais você ouve um devoto falando sobre o divino, mais você se estabelece na consciência divina. O ouvido é o éter, né? É o éter, a energia mais elevada. Aí você fala sobre Krishna depois que você tiver vibracionalmente, né, eterizado espiritualmente. Então, Krishna está falando dos sábios que conhecem isto perfeitamente. Ocupam-se em meu serviço devocional. Tão logo você entenda essa realidade de Deus, o próprio Krishna está falando aqui. Você se torna um sábio. E se você é um sábio, qual é a ocupação de um sábio que já tem esse conhecimento em si e que já realizou esse conhecimento? É que ele vai se ocupar em serviço devocional. Se você entende que Deus é a fonte, que você é um servo eterno amoroso de Deus, eternamente, tanto aqui no mundo material quanto no espiritual, naturalmente, se você é um sábio, se você realizou isso, se você conseguiu atingir essa posição espiritual, naturalmente você vai fazer o quê? Você vai se ocupar no serviço devocional. A mente, ela tem que estar sempre ocupada em alguma coisa. Aí você que está dirigindo a sua mente, você está se ocupando em Maya, onde você é um escravo da matéria, ou você está se ocupando em Deus, onde você é um servo amoroso, recebendo todos os méritos, todas as bênçãos, toda a graça divina. Né? A quem você está servindo agora nesse momento? Nessa rejeição de Deus, né? Não, enquanto Deus não se revelar para mim, eu não vou me render a Ele. Mas não é assim, o processo é que primeiro você se rende a Deus e aí Ele se revela a você. Porque Ele só pode se revelar a você quando você estiver purificado. E a rendição é exatamente você entrar nesse serviço devocional. Ouvir, cantar, servir, fazer amizade, adorar, entregar tudo, né, para Deus, ter essa consciência, essa sabedoria, tudo isso aí é serviço devocional. E você caminha nesse mundo tentando, de alguma forma, orientar as outras pessoas. Então é um bom serviço, né, da inteligência. Krishna gosta muito quando a gente vem assim num espaço como esse aqui, né, da internet, e também espaços públicos, ou conversa particular com alguém que ele envia, né, diretamente para a gente. E a gente conversa simplesmente, assim, sem impor nada, mas mostrando de uma forma completamente compreensível quem é Krishna, o que ele está dizendo, o que ele está querendo. Toda a existência de todo mundo é Krishna dentro do coração, tentando acordar cada espírito para voltar para o lar original e se situar numa relação transcendental com ele. Aí você vai compreender Srimati Radharani, que é a expansão de Krishna, do amor. Por que Krishna está sempre com Radharani? Porque Krishna ele não consegue se afastar de Radharani, ele é completamente apaixonado por ela, que é uma expansão dele. Por quê? Porque é o amor dele. E por isso as almas estão enlouquecidas por Krishna lá no mundo espiritual. Esse enlouquecimento significa uma felicidade inenarrável para cada alma, né? Temos que voltar para o mundo espiritual. E enquanto estamos aqui ainda na carne, né, no físico, ou no astral, ou no mental, você tem que permanecer consciente de Deus. Fazer desse mundo material um cantinho espiritual que é a sua vibração. Seja luz, né? Essa luz divina irradiando para todo mundo. Aí sim você vai fazer o bem ao mundo. Essa é a maior caridade que uma alma pode fazer, é ensinar às outras pessoas quem é Deus e o que temos que fazer em relação a Ele. E não desinformação, tentando falar, não, mas esse Krishna aí que está falando não é Krishna.
isso é uma encarnação de Deus, isso é uma ilusão. É esse papo todo metafísico que é enganação. Né? Enganação. Então realize Krishna, imediatamente você vai ficar com o coração, né, numa espécie de êxtase, assim, vou falar de Krishna, sem ofender ninguém, mas tentando mostrar aonde que está o ponto que essa pessoa filosoficamente não está entendendo. Você fala para essa pessoa. Assim como o ateu pode não aceitar Deus, a pessoa que tem uma compreensão de Krishna, num outro aspecto, que é ele mesmo também, ela não vai aceitar que Krishna é Deus, assim, simplesmente. Então, a maior misericórdia é quando o devoto consegue entender isso. Entendi, Krishna é Deus. Mas você vai entender dessa forma espiritual, intuitiva. Por quê? Porque você está buscando Deus e ele vai se revelar para você se você está buscando. Tudo que Deus quer é despertar o amor no seu coração. Então, o Krishna está falando, né? Então, os sábios que conhecem isso perfeitamente, que ele é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais e que tudo emana dele, naturalmente se ocupa em serviço devocional. E depois no final ele termina, e adoram-me de todo o coração. Se você entende quem é Deus, se você está ocupado na sua posição de servo, se você está sentindo esse amor por Deus, né, você vai adorar Deus de todo o coração, porque imagina, tudo é Deus. O que você tem que fazer na sua existência, né? O espírito, por natureza, ele é um adorador, ele gosta de adorar algo, ele gosta de amar algo, ele gosta de compartilhar a vida dele com, né? Com a existência, com os seres da existência. E Krishna fala, então, quando você entende isso, quando você se torna um sábio, entende que eu sou a fonte, a causa de tudo, naturalmente, você vai adorar a mim com todo o seu coração. Ele não está falando vai adorar com a mente, não. Ele vai adorar com o coração. Com o sentimento espiritual. Não com o corpo astral, com o corpo emocional. É com o sentimento espiritual. O sentimento é essencial. E isso que é a finalidade da existência. Você atingir esse ponto onde você se relaciona com Deus nesse sentimento amoroso, transcendental, tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Não depende de onde você está, depende da sua consciência. Todo esse mundo material, que é o seu mundo material, ou o seu mundo espiritual, quando você estiver no reino espiritual, são emanações de você também, estão emanando de você, da sua vibração, assim como Krishna emana tudo na existência de todos os espíritos, assim você também emana tudo de você, de acordo com a sua consciência, e a sua consciência é parte da consciência suprema, por isso que qualitativamente você consegue produzir todos os resultados de Deus, você é um Deus em miniatura. Então não importa se você está emanando agora esse mundo material através da sua consciência que está contaminada pelo falso ego, ou você está emanando o mundo espiritual através da sua consciência que está em serviço devocional, em conexão real com o divino, não importa. Se você estiver na condição verdadeira de ser, imediatamente você entra em adoração a Deus. Essa gratidão, sabe? Nossa, cada coisa, cada respiração que você faz aqui nesse corpo material, dentro da ilusão, fora da ilusão, o espírito, ele está em outra plataforma, ele está completamente grato, ele é um agente de luz nesse mundo, é um curador da alma, né? Um médico da alma, tentando, assim, de alguma forma, dentro de sua benevolência, de sua compaixão, sem querer ser santo, sem querer ser nada, ele simplesmente está narrando aqui o Bhagavad Gita, a escritura, como ele é, mostrando, olha, é Krishna que está falando aqui, vamos lá, acorda, vamos lá, gente, vamos lá, o tempo está passando, você vai encarnar em outra forma, aproveita essa forma humana agora, ouve mais sobre Krishna, lê, estuda, né? E também vive a sua vida material, com essa lucidez, certo? Com essa performance espiritual. Então é isso que Krishna está falando aqui nesse verso, né? Um verso poderosíssimo, né? E somos agraciados pela presença de Deus, né? Que se encontra nessa forma aqui, ó, dentro do nosso coração, e a forma, né, natural do Senhor Krishna, que se encontra lá no mundo espiritual.
Tá? Então tudo revelado, tudo fácil, só não atinge a felicidade nesse mundo quem tem essa mania de rejeitar tudo, encontrar problema em tudo, é preguiçoso, deixa tudo para depois. Então cada um segue sua vida. Uns estão falando o que é, o que não é, e outros estão batendo contra. É assim, mundo da dualidade, né? Tem aqueles que falam de Deus e tem aqueles que rejeitam os oradores, né? As pessoas que estão falando sobre Deus. Ok? Então vamos pensar, vamos nos aprofundar bastante, vamos começar a canalizar a nossa energia para o mundo divino, tá? E chegar logo, atingir o sucesso, né? Levantar o voo de ir para o mundo espiritual. E também ir para o mundo espiritual dentro do coração. O reino de Deus está dentro de vós, tá? É consciência, não é lugar, não é situação. É um estado de consciência. Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!